Meus amados irmãos, eu convido para abrirem as suas Bíblias em Gálatas capítulo 4, do verso 21 ao verso 31. Nós estamos dando continuidade à série de exposições na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, e hoje estaremos refletindo acerca desta perícope, do capítulo 4, do verso 21 ao verso 31. Que diz a palavra do Senhor: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde ao Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que teve marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo o que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Feche seus olhos mais uma vez e curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui essa noite, reunidos para bendizer e exaltar o Teu nome. Ó Deus, eu quero te clamar, Senhor, venha iluminar a minha mente, Pai, para que a Tua santa palavra seja exposta com fidelidade, e o nome de Cristo Jesus seja exaltado nesta noite. Ó Deus, prepara os nossos corações, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra, produzindo em nós quebrantamento, arrependimento, temor e tremor diante de um Deus santo, justo e misericordioso. É assim que te clamamos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, como já foi dito, nós estamos dando continuidade à série de exposições na Epístola aos Gálatas, e hoje estaremos trabalhando esta perícope, onde o apóstolo Paulo ele está concluindo a sessão doutrinária de sua carta aos Gálatas, utilizando o último argumento para defender a justificação pela graça mediante a fé, uma vez objetivando refutar os falsos mestres judaizantes que perturbavam a igreja e adulteravam a verdade do evangelho da graça, ao tentarem acrescentar algo à graça de Deus. Eles estavam acrescentando a necessidade da circuncisão, a necessidade da guarda do sábado, das leis dietéticas, dos festejos religiosos. Eles estavam colocando algo a mais. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele inicia esta porção das Escrituras, chamando esses mestres para um debate. Aqueles que se opunham ao ensino da graça de Deus,
e que queriam estar sob o jugo da lei, aqueles que rejeitavam a simplicidade do evangelho da graça ao tentar acrescentar exigências à lei e minar esta doutrina que é basilar da fé cristã, que é a doutrina da graça de Deus. Acredita-se que os mestres judaizantes, eles já estavam pressionando tanto aqueles irmãos daquela localidade, que alguns dos crentes da Galácia já haviam concordado em se deixar circuncidar. Mas Paulo ele prossegue fazendo um alerta firme a estes cristãos. No verso 21, na parte B, o texto diz: será que vocês não ouvem o que a lei diz? Paulo ele enfrenta o cerne da questão, combatendo diretamente o argumento dos judaizantes. Paulo está indagando, dizendo: será que vocês realmente sabem o que a lei diz? E se vocês sabem o que a lei diz, vocês sabem das suas consequências também. Paulo estava ali para alertar que estar sob a lei era estar debaixo da escravidão. O que se contrapõe à liberdade cristã revelada na nova aliança em Cristo Jesus. A intenção de Paulo era deixar bem claro que a lei não foi dada para salvar, mas para mostrar, para revelar, para desnudar a necessidade de toda a humanidade de um Salvador. Para revelar o pecado, para tomar o pecador pela mão e levá-lo ao Salvador, como vimos nas exposições anteriores, que foram usadas as figuras do aio, do tutor, do curador, como para crianças. A lei ela não possui um fim em si mesmo, mas um meio para apontar para a necessidade de um Salvador. O papel da lei não é abrir as portas da prisão, mas encerrar o pecador na prisão, a fim de que ele se desespere e perceba que em si mesmo ele não pode se libertar desta prisão, e que de fato ele necessita de um libertador, ele necessita de um Salvador, porque ele é absolutamente impotente. Nós somos absolutamente incapazes de cumprirmos plenamente a elevada exigência da lei. E do verso 22 ao verso 27, Paulo apresenta dois filhos de Abraão. Ele vai trabalhar duas realidades espirituais distintas. Verso 22, de acordo com as Escrituras, Abraão teve dois filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. E é interessante, meus amados irmãos, que os judeus daquela época, eles se gloriavam pelo fato de serem descendentes físicos de Abraão. E eles encontravam no parentesco de Abraão um refúgio seguro para a sua salvação. Eles julgavam que os filhos de Abraão eram filhos de Abraão e por isso eram absolutamente livres. O Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 8, no verso 31 e seguinte, houve um encontro entre Jesus e esses judeus que haviam crido no Messias. E Jesus afirmou categoricamente que se de fato eles permanecessem em sua palavra, eles verdadeiramente eram seus discípulos. E Jesus prossegue dizendo: se conhecereis a verdade vos libertará. Mas eles, com muita astúcia, eles responderam ao Senhor Jesus dizendo: nós somos filhos, nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém.
Como é que pode se dizer que seremos livres? A compreensão deles estava absolutamente equivocada, porque eles acreditavam que a salvação era adquirida pela sua descendência sanguínea, pelo fato deles serem da linhagem de descendentes de Abraão. A revelação progressiva das Escrituras nos mostram que os verdadeiros filhos de Abraão não são os descendentes físicos, mas os seus descendentes espirituais. Ser filho de Abraão não é ter o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas é ter a fé de Abraão pulsando em seu coração. O verso 23 segue o texto. O filho da escrava, ou seja, o filho de Agar, nasceu segundo a vontade humana. Mas quem foi o filho da escrava? Foi Ismael, que é o filho de Abraão com a escrava Agar. Agar era uma serva egípcia de Abraão e de Sara, que foi dada a Abraão para gerar descendência segundo um plano humano proveniente de Abraão e de Sara, porque não confiaram plenamente na promessa do Senhor. Em Gênesis 16 o texto fala, Sara falando: eis que o Senhor me impediu de dar à luz, tome pois a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai, resultando assim com o nascimento de Ismael, demonstrando que o pai da fé se submeteu a um atalho através de um plano humano que objetivava cumprir uma promessa de Deus. E no verso 23 nós observamos que Ismael nasceu da mulher escrava, fruto da incredulidade de Abraão e de Sara, porque eles duvidaram da promessa pelo fato de terem as suas idades avançadas. E é importante trazermos uma informação do contexto histórico e cultural desta época. De acordo com o direito antigo, havia o princípio partus sequitur ventri, que é uma expressão latina que significa o filho segue o ventre. Estabelece que o status jurídico do filho está interligado diretamente ao estado da sua mãe, a condição da sua mãe. Se a mãe, o ventre fosse escravo, aquele filho estaria fadado à escravidão, mesmo tendo o pai, o homem livre. E o texto segue dizendo ainda no verso 23, nasceu segundo a vontade humana. Ismael, ele nasceu de uma forma natural. Não houve uma intervenção divina, não houve nada extraordinário na sua concepção. E o comentarista William Hendricks, ao tratar acerca desse verso, ele diz que quando Paulo afirma que Ismael nasceu segundo a carne, ele tem duas ideias em mente. A primeira ideia é que Ismael nasceu segundo um propósito carnal, humano, conforme Gênesis 16, 2. Se fosse hoje em dia, seria aquele velho jeitinho brasileiro de querer emendar e remendar, de fazer atalhos. Mas ele também diz que, em virtude da capacidade física que Abraão e Agar tinham, ainda o vigor e a plenitude para gerar. Portanto, Ismael nasceu para a escravidão. Ele estava fadado a ser escravo, diferentemente do filho da promessa do Senhor. Mas o texto também fala no verso 23,
que o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. E quem foi o filho da mulher livre? Foi Isaque, o filho prometido por Deus a Abraão e a Sara, que foi nascido de forma miraculosa na velhice de ambos, representando o cumprimento soberano da promessa divina, da descendência da graça de Deus, em contraste com a tentativa, com o arranjo humano, segundo a carne, representada através de Ismael, filho de Abraão, com H. Ismael simboliza a escravidão, o jugo da lei. Isaque, a liberdade e o cumprimento da promessa de Deus. Isaque nasceu como um filho livre, fruto da promessa de Deus. Sara, a mãe de Isaque, era a legítima mulher de Abraão. Era a mulher que, consequentemente, Isaque, que concebeu fruto da promessa de Deus. Isaque nasceu para a liberdade e não para a escravidão, como Ismael. Enquanto Ismael nasceu em um arranjo, num jeitinho, numa locubração humana, puramente carnal entre Abraão, Sara e Agar. Isaque nasceu por uma intervenção e o pleno cumprimento da promessa de Deus. Lá em Gênesis o texto relata que tanto Abraão como Sara eram avançados em idade e não poderiam gerar mais naturalmente. O texto também diz que Sara era estéril e não poderia conceber. Mas havia uma promessa do Deus redentivo. Havia uma promessa que em Abraão benditas seriam todas as nações. Meus amados irmãos, Isaque nasce, é gerado por intermédio de uma intervenção soberana de Deus. E quando olhamos para nós aqui como igreja do Senhor, nós também contemplamos que todos nós que fomos alcançados pela graça irresistível do Senhor, nascemos pelo poder do Espírito. Não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas pela plena e soberana vontade de Deus. Isso deve gerar em nosso coração gratidão. Isso deve gerar em nosso coração alegria, contentamento por tão grande salvação. Mas o texto segue dizendo que Isaque nasceu para ser o herdeiro de tudo. No verso 30. Isaque iria herdar tudo, porque ele era o filho da promessa. Ismael, apesar de ser filho de Abraão, ele não era detentor da promessa e da extensão da bênção a qual havia sido prometido para Isaque. E o texto segue dos versos 25 ao verso 27, onde Paulo agora apresenta as duas mulheres e as duas alianças distintas. Verso 25. E Agar, que é o monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois eles e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é nossa mãe. É interessante, meus irmãos, e aqui nós observamos que existem duas mulheres e duas alianças distintas. E John Stott, com muita clareza, ele lança luz acerca desta realidade ao afirmar: é impossível entender a Bíblia sem entender as duas alianças. Afinal,
nossa Bíblia está dividida no meio em 2 testamentos, o Antigo e o Novo, apresentando as 2 alianças, a antiga e a nova. Uma aliança é um acordo solene entre Deus e os homens, por meio do qual Ele os transforma em seu povo e o promete ser o seu Deus. Deus estabeleceu a antiga aliança por intermédio de Moisés e a nova por intermédio de Cristo, cujo sangue a ratificou. A antiga aliança mosaica fundamentava-se na lei, mas a nova aliança cristã, figurada em Abraão e profetizada por Jeremias, fundamentava-se em promessas. Na lei Deus colocou a responsabilidade sobre as pessoas e disse: farás, não farás. Mas na promessa Deus assume Ele próprio a responsabilidade, dizendo: eu farei. Agar, ela é apresentada como o símbolo da velha aliança mosaica do Monte Sinai e da Jerusalém atual, da Jerusalém pelo qual eles estavam inseridos. Agar era a mulher de escrava que geraria para a escravidão. Ela representa aqueles que confiam na lei para a sua salvação. Aqueles que repousam o seu coração numa religião estribada no mérito, na conquista, nas obras que geram escravidão e condenação, pois ninguém é capaz de cumpri-la plenamente em todas as suas exigências e em toda a sua extensão. Mas Sara é apresentado como o símbolo da nova aliança, da Jerusalém celestial. Sara era a esposa legítima de Abraão, a mulher livre, a mãe do filho da promessa. Aquela que gerou de forma miraculosa para que o cumprimento da promessa de Deus se fosse realizado. Sara é o símbolo daqueles que nasceram do alto e um dia retornarão para o alto. Sara é o símbolo daqueles que nasceram pelo Espírito. Os filhos de Sara têm origem no céu e retornarão para o céu. Sara representa todos aqueles que foram salvos pela fé em Cristo Jesus, independentemente das obras da lei. Sara também é mãe numerosa de grandes nações. Sara, aquela que era estéril, Deus soberanamente a fez mãe de grandes multidões. Seus filhos multiplicaram como as estrelas do céu e as areias da terra, para que se cumprisse a promessa que Deus havia feito a Abraão. Os filhos de Sara são todos aqueles judeus e gentios que creram em Cristo e foram salvos dentre todos os povos, raças, tribos e nações espalhados por toda a terra. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 3:7, que já foi exposto, diz: sabei, pois, que os da fé é o que são os filhos de Abraão. E Paulo, ele avança do verso 28 ao verso 31, apresentando algumas aplicações pessoais. Paulo, no verso 28, ele diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. E mesmo aquele embate teológico, Paulo, ele trata os irmãos da Galácia como irmãos, filhos da promessa, como Isaque. É interessante que Paulo, de forma amorosa e pastoral, ele chama aquelas pessoas de irmãos. E dizem que apesar deles estarem sendo pressionados e seduzidos por falsos mestres, eles pertenciam ao povo da aliança. Eles eram filhos da promessa, como Isaque, e não filhos da escravidão, como Ismael.
Eles haviam nascido do Espírito, não da carne, eram filhos de Abraão espiritualmente e não fisicamente. Eles eram membros da família de Deus. E o apóstolo Paulo prossegue e passa a apresentar um conflito entre os nascidos da carne e os nascidos do Espírito, no verso 29. Paulo aqui ele está trazendo a ideia que aqueles nascidos da carne são aqueles que depositam a sua confiança no homem, nos seus esforços. Estão relacionados a religiões baseadas no mérito humano, na capacidade humana de se auto-justificar diante de Deus. Enquanto aqueles que nascem do Espírito são frutos exclusivos de uma obra soberana de Deus, que eles foram alvos da promessa do Senhor, e eles depositam a sua esperança unicamente nos méritos de Cristo Jesus. E no verso 30 o texto segue e Paulo traz uma ordem expressa. Ele apresenta uma ordem expressa que havia sido registrada. Contudo, o que diz a Escritura: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdado com o filho da livre. Paulo aponta lá para o texto de Gênesis. E é interessante que o comentarista Warren Wiersbe, com muita precisão, ele diz: é impossível misturar a lei com a graça, a fé com as obras, e a justificação que Deus consegue com uma tentativa humana de merecer a justificação. E Paulo conclui com uma constatação inequívoca e clara no verso 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Somos filhos da graça e não da lei. Somos filhos provenientes de Sara e não de Agar, da livre e não da escrava. Igreja do Senhor, quando nós olhamos para esta realidade e pensando nas nossas vidas hoje, nós podemos chegar a algumas conclusões práticas com base nos ensinamentos que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, deixou para a sua igreja. Em primeiro lugar, se você verdadeiramente está em Cristo Jesus, você é filho da aliança, é filho de Abraão, é filho da promessa. Os que estão em Cristo não pertencem à descendência da carne, à descendência de Ismael, de Agar, mas nós somos gerados pelo Espírito segundo a soberana vontade de Deus. A nossa identidade, ela não foi conquistada pelo esforço humano, mas a graça pactual que nos fez filho em Cristo, mediante a nova aliança em Cristo Jesus. Nós não amamos a Deus porque decidimos amá-lo, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e nós respondemos esse grandioso amor. Igreja do Senhor em Cristo, você e eu não vivemos para conquistar aceitação, para conquistar a validação deste mundo que jaz do maligno. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus já foram aceitos pela sua graça, mediante um arrependimento verdadeiro e uma fé genuína, evidenciada por uma vida de obediência, satisfação, alegria e contentamento no Senhor.
Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vivamos como os filhos livres. Sirvamos a Deus com alegria, gratidão, não movido por um sentimento de medo, de culpa, buscando aceitação, mas como aqueles que estavam completamente perdidos e que fomos alcançados, acolhidos em Cristo Jesus e nos tornamos filhos de Deus. E como filho de Deus, eu e você devemos examinar qual tem sido o fundamento da nossa fé. Será que a nossa segurança verdadeiramente está exclusivamente em Cristo? Ou será que temos confiado em nossa performance, em rituais ou cumprimento de deveres religiosos? Que venhamos rejeitar todo o apoio em nós mesmos e que venhamos descansar unicamente na suficiência da obra expiatória de Cristo Jesus em favor do seu povo. Nada que eu e você venhamos fazer será suficiente. Sendo filhos da promessa, vivamos como livres, firmados na graça de Deus, rejeitando todo o legalismo e evidenciando por meio de uma vida santa que pertencemos à aliança estabelecida em Cristo Jesus. Em segundo lugar, desfrute da consciência e do gozo da liberdade cristã. No catecismo congregacional, qual subscrevemos no capítulo 22, que fala da liberdade cristã e da liberdade de consciência, o texto diz: a liberdade que Cristo sobre o Evangelho comprou para os crentes consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, do rigor e da maldição da lei. Isso significa que Cristo resolveu de forma plena, total e definitiva o nosso grande problema, o pecado. Na morte de Cristo, a nossa morte foi removida, a nossa culpa foi removida, pois Ele satisfez plenamente a justiça divina em nosso lugar. Aquele que não tinha pecado, Ele se entregou por mim e por você. E em sua ressurreição, essa obra foi confirmada, garantindo a nossa justificação e a nova vida em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, descanse em uma consciência liberta e não viva como escravo. Rejeitem, atentar à igreja do Senhor, rejeitem a autocondenação em decorrência de fatos do passado, pecados terríveis que você ou eu podemos ter cometido, que muitas vezes querem nos aprisionar, que muitas vezes querem ser lançados no nosso rosto, que muitas vezes carregamos como um fardo pesado, mas que venhamos lembrar que Cristo, Ele cravou o escrito de dívida na cruz do Calvário, e toda a nossa condenação, todo o nosso escrito de dívida foi plenamente pago. Aprenda a viver na paz que procede da obra consumada de Cristo Jesus, e não dos feitos e conquistas desse mundo, que são tão passageiros e são tão fugares. Mas também rejeite toda a distorção da graça de Deus. Aqueles que usam da liberdade cristã para justificar o pecado, eles demonstram na prática que não compreenderam absolutamente nada da graça do Evangelho.
pois a verdadeira liberdade em Cristo Jesus não nos autoriza a viver uma vida de libertinagem, uma vida de concupiscência da carne, mas nos liberta do pecado para servirmos a Deus em reverência, em alegria e em santidade. Que venhamos lutar contra os nossos pecados com seriedade, lembrando que eu e você fomos libertos do pecado, não para o pecado. Mas lembre-se, que na nossa caminhada, quando pecarmos, que venhamos nos arrepender verdadeiramente, venhamos abandonar essas práticas que atentam contra a santidade de Deus, e prossiga na certeza que Deus, Ele é misericordioso para me perdoar e para lhe perdoar. Lembre-se que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Não permita que erros e transgressões do passado venham tirar a nossa alegria em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade cristã é viver sem culpa, sem condenação, sem o jugo da lei, mas nos contentando e nos alegrando verdadeiramente no Senhor. Em terceiro, esteja preparado para a oposição espiritual. Nós vimos que o filho da carne, ele perseguia o filho da promessa. Isso continua acontecendo até hoje. Todos os crentes fiéis que permanecem firmes no Evangelho da Graça em Jesus Cristo, inevitavelmente enfrentarão perseguições, especialmente num contexto extremamente secularizado como o nosso, onde os valores do mundo são diametralmente opostos aos valores do reino de Deus, mas também dentro do contexto religioso, marcado pelo legalismo e pela confiança nos méritos humanos. Lembre-se que o nosso compromisso deve ser estritamente em honrar ao Senhor e promover a glória do seu nome, custe o que custar. Quão desafiador é isso, meus irmãos? Quão desafiador é isso? A oposição ao Evangelho da Graça é inevitável, mas o crente é chamado para permanecer firme, discernindo, suportando e respondendo com maturidade e amor, sabendo que pertence à linhagem da promessa e não da carne e da escravidão. Como temos reagido, como quando confrontados, quando somos ridicularizados? Ou será que a nossa vida cristã tem sido tão apática e tão irrelevante, que sequer tem despertado no mundo e nos fariseus algo que eles possam se rebelar? Corremos sim o risco de sermos tão parecidos com o mundo, de acabarmos sendo confundidos com o mundo. E por fim, lembre-se, você é herdeiro de Deus e herdeiro da aliança da liberdade. O Espírito Santo que testifica em seu coração, ele não apenas nos libertou da escravidão do pecado, mas ele nos tornou filhos adotivos de Deus e nos constituiu co-herdeiros com Cristo Jesus.
Isso significa que pela graça soberana de Deus, nós fomos elevados a uma condição de escravidão para uma posição de filiação em Cristo Jesus. Não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus. Portanto, que venhamos viver com a identidade de filho, não de escravo. Que venhamos renovar a nossa mente através da palavra, reorientando os valores à luz da herança que temos. Quem é herdeiro não vive preso às coisas passageiras deste mundo, aos deleites deste mundo, às alegrias deste mundo. Que o Espírito de Deus venha alinhar as nossas prioridades com a eternidade. Que venhamos investir o nosso dinheiro, a nossa capacidade, a nossa energia, o nosso tempo em tudo aquilo que tem valor eterno e infindável. Que não venhamos a juntar tesouro no mundo, onde a traça e a ferrugem consome, o ladrão mina e rouba, mas que venhamos a juntar tesouro no reino dos céus. Busque uma vida santa, não para se tornar filho, mas porque somos filhos e nos alegramos honrar o nosso Pai, que é o Rei do Universo. Em Cristo fomos libertos da escravidão, introduzidos na família de Deus, de modo que agora vivamos com segurança, sem temores. Que vivamos de acordo com a identidade que nos foi concedida pelo próprio Deus soberanamente, nos tornando filhos. E não apenas como filhos, mas filhos amados e herdeiros. E que possamos desfrutar de todas as promessas espirituais, desfrutando do amor incomparável e do cuidado do Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Deus que ofertou o que tinha de melhor. O próprio Deus, o Verbo que se fez carne, que se humilhou tomando forma de homem, para vivenciar todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, mas diferente de mim e de você, sem pecado, Ele cumpriu plenamente a lei de Deus. Ele cumpriu todas as exigências em toda a sua extensão. E Ele, como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, Ele se ofertou como substituto. Aquele que não tinha pecado morreu por nós, ainda pecadores. Na sua obediência ativa, Ele cumpre plenamente a lei de Deus. Na sua obediência passiva, Ele recebe o castigo que era meu e seu. E em razão disso, aqueles que respondem ao chamado do Evangelho, em arrependimento e fé, tornam-se filhos de Deus, filhos da promessa, filhos de Abraão. Eu não sei se existe alguém aqui nesta noite, mas eu te conclamo para se arrepender e crer no Senhor Jesus, no Filho de Deus, para que possas desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Que a bondade de Deus, ela se manifeste a cada dia mais
sobre as nossas vidas. Que o seu amor, que excede todo entendimento, que a alegria da liberdade em Cristo Jesus, ela paire e gere contentamento em nossos corações. Que a correria do dia a dia, que as lutas, que a nossa labuta diária não venha roubar a alegria, a satisfação e o contentamento que só encontramos em Cristo Jesus. Que a paz que excede todo entendimento venha repousar em nossos corações e que possamos nos alegrar no Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento.